weird. It's really not about the love story at all. And she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can. Eu não estou suportando mais. Você já reparou que as pautas ideológicas estão tomando meio que conta de tudo ao nosso redor? Filmes, séries, livros. A arte, em sua essência, sempre foi uma forma de refletir o mundo, mas agora parece que está sendo moldada por algo muito maior. E não é segredo que, dependendo do lado dessa pauta, ela será defendida ou atacada com uma força absurda. Mas aqui vem a grande pergunta: por que hoje em dia não podemos mais ter a essência das obras que marcaram gerações? Será que a arte precisa mesmo ser constantemente atualizada para se encaixar nas agendas do hoje? Fala, exploradores, bem-vindos a mais um vídeo. Pautas ideológicas estão cada vez mais presentes nas obras e isso acho que não se pode negar. O termo lacração virou algo muito famoso e fica tranquilo, eu não vejo lacração em tudo. Eu acho que esse debate, esse tipo de conversa não tem como ser frutífera. De um lado você tem aqueles que veem lacração em tudo. Se tem um personagem numa obra sendo adaptado de uma forma homossexual, já é para lacrar. Do outro lado, você tem aqueles que não vê lacração em nada. Se o Homem-Aranha Peter Parker amanhã fosse adaptado como um não binário com roupa rosa, estaria tudo de boas. E no meio tem aqueles que são mais ponderados e são chamados de isentões. Então, nessa conversa é meio que um beco sem saída, não tem como ter jeito mesmo. No vídeo de hoje quero conversar um pouco sobre tudo isso, com pano de fundo o live action da Branca de Neve, previsto para ser lançado no ano que vem. Esse filme, que já gerou tantas polêmicas, é um reflexo de uma realidade que está incomodando cada vez mais. O ponto é que, em alguns casos, está claro que estamos vivendo um movimento de desconstrução de certas animações e histórias. O que está acontecendo com o filme Branca de Neve é um exemplo perfeito de como a atual agenda, a atual posição está se sobrepondo à essência do que era a obra original. Esse filme da Disney, que está gerando tanto burburinho, já passou por tantas regravações e decisões, no mínimo, questionáveis, que parece que nada vai o salvar e já tá com um hate absurdo antes mesmo de lançar. Comecemos pelo fato de que não haverá anões na adaptação. A ideia por trás disso é evitar a criação de estereótipos como se os anões, enquanto personagens, fossem parte de uma representação negativa. E qual a melhor forma de evitar esse estereótipo? Claro, não dando a chance de trabalho a 7 anões. A melhor forma de evitar preconceito com anões é não contratando anões que já não são quase chamados para produções. Que ideia ridícula! E a questão é que nem sequer houve um debate sobre isso com os próprios atores anões. Quem disse que isso seria reforçar o estereótipo, o preconceito com os anões, foi o ator de Game of Thrones. Mas se ele, o CEO dos anões, disse, tá dizido, né? Bom. Pois é, não interessa a essência da história ou o papel dos personagens. O importante é adaptar tudo para caber na narrativa atual. A ideia de desconstruir as obras vai além de simples adaptações. Estamos vendo isso acontecer com tudo que é icônico, e um exemplo disso foi a série The Acolyte de Star Wars. Os Jedi, que sempre foram representados como heróis, agora são retratados como extremistas religiosos que oprimem as coitadas bruxas. O lado sombrio, que sempre foi visto como algo associado ao mal,
está sendo relativizado. As bruxas que praticam magia negra são agora apenas vítimas da opressão Jedi, ou seja, uma reinterpretação completa, não para trazer algo novo, mas para mudar a percepção de algo que sempre foi entendido de uma forma. E é exatamente isso que está acontecendo com a Branca de Neve, a personagem que originalmente era uma jovem pura e ingênua que se apaixona por um príncipe, agora pretende ser uma líder forte e independente que não precisa do príncipe para nada. A atriz que vai interpretá-la não é mais branca e o enredo está sendo completamente reimaginado para caber nas demandas da sociedade atual, assim matando o clássico, a nostalgia, a essência da obra que está sendo baseada. A verdadeira essência da personagem, que está ligada à pureza e ao amor romântico, vai sendo deixada de lado como se fosse algo antiquado, algo que precisa ser corrigido. Agora, pense comigo, essas mudanças são realmente necessárias ou estamos vendo uma manipulação ideológica em cada canto? Se um protagonista branco, hétero e tradicionalmente representado em histórias é agora rebaixado ou modificado, será que isso é realmente algo positivo? Não estou dizendo que todas as mudanças são ruins, não é isso. Vamos pegar a Ariel do live action, de A Pequena Sereia, por exemplo. Ela foi reinterpretada por uma atriz negra, o que para mim não mudou nada do coração da história. O que faz sentido é manter a essência da personagem, como por exemplo o cabelo ruivo e a sua forma bela de cantar. Isso é algo que me incomodou um pouco. Eles poderiam ter colocado o cabelo dela bem mais vermelho. Mas o problema mesmo surge quando qualquer crítica é tida como um ataque à diversidade. Ao invés de um debate saudável sobre as mudanças, qualquer voz contrária é automaticamente silenciada com o rótulo de racista ou machista. E isso é um problema, pois não se trata de repreender uma representatividade verdadeira, mas de usar a representatividade como um escudo contra qualquer crítica legítima. E é claro que eu não estou falando daqueles que realmente são racistas ou intolerantes. Eles existem, sim, mas eu creio que são uma minoria. Um exemplo foi na série Obi-Wan. Uma das inquisidoras era negra e foi alvo de ataques racistas. Porém, creio eu que esses malucos são em si minorias. Os fãs verdadeiros não são racistas ou misóginos, machistas. Todo fã lúcido gosta do Mace Windu, da Padmé, da Leia, do Super Choque, da Mulher Maravilha, enfim. Os fãs lúcidos e comprometidos com as obras que amam não se importam com a cor da pele ou a orientação sexual dos personagens. O que eles realmente querem é que a obra seja bem construída, que os personagens sejam profundos, que o roteiro tenha coerência. Um bom exemplo disso é o sucesso de Pantera Negra, um filme com um elenco majoritariamente negro que foi aclamado mundialmente, tanto pela sua representatividade, tanto por sua ótima produção, que foi muito bem feita, com personagens reais e histórias que tocaram as pessoas. Quando a Disney, por exemplo, coloca um personagem negro ou mulher em uma posição de destaque e não sabe como desenvolver esse personagem, o que acontece? O lógico, o óbvio, os fãs se frustram. E ao invés de a Disney reconhecer que a falha pode estar na produção, na construção do personagem, ela prefere atacar o público, os fãs que consomem as suas produções, rotulando os críticos como preconceituosos. E eu aposto que isso vai acontecer também com o live action da Branca de Neve. Se o filme fracassar nas bilheterias, eles não vão admitir: a gente errou em fazer essas mudanças que arruinaram a história original. Não, eles vão falar que o filme fracassou por culpa dos fãs preconceituosos. Quem criticar a mudança será taxado de machista ou retrógrado, mesmo que a sua crítica não tenha
nada a ver com a representatividade, mas com a qualidade da adaptação, com a essência da adaptação baseada na obra original. Eu termino esse vídeo com uma pergunta ultramente sincera. Quando um personagem é originalmente branco, ou um homem, ou é hétero e tem suas características alteradas para se encaixar em um modelo mais diverso, você de fato se sente que está sendo representado? Ou será que no fundo essas mudanças estão mais preocupadas em atender uma agenda do que em realmente trazer algo relevante para o público?